Então, para terminar, vamos continuar falando a respeito dos peixes. Como eu havia comentado com vocês ali no outro vídeo, né? Então nós vamos ter aqui nos peixes o grupo dos agnata e nós vamos ter o grupo dos gnatostomata. O que é que os peixes têm em comum? Eles têm um corpo adaptado que os permite nadar com rapidez. Então, a isso nós dizemos um corpo hidrodinâmico. Os peixes eles possuem nadadeiras que funcionam como freios e também dão impulsão, né, para o nado. Leme, então dá um direcionamento e basicamente eles respiram então por brânquias, certo? E os peixes eles perfazem cerca de 50% de todas as espécies descritas de vertebrados. Então é um grupo bastante grande. Tá? Nós vamos falar um pouquinho só a respeito das características que mais distinguem esses grupos. Então, falando aqui dos peixes cartilaginosos e dos peixes ósseos, quem é que são os peixes cartilaginosos? Eles possuem então um esqueleto formado de cartilagem. E dentro então dos peixes cartilaginosos, nós vamos ter as quimeras, que são peixes bem diferentes assim, são pouquíssimas espécies, e aí nós vamos ter os elasmobrânquios, que são os tubarões e as raias, tá? Os tubarões e as raias, eles são, a fisiologia deles é muito similar, a diferença é só o formato do corpo, que a raia ela tem o corpo achatado, né? E o tubarão não. Principal característica do tubarão e também das raias é a presença das ampolas de Lorenzini, certo? O que é isso? As ampolas de Lorenzini, elas são estruturas que ficam principalmente aqui na região da cabeça e que permitem ao animal perceber o campo elétrico da presa. Então, se a presa dele estiver viva, ele consegue perceber. Tá? Porque todo animal ele acaba tendo troca de íons dentro da célula e fora da célula, e isso obviamente acaba gerando um campo elétrico. Então, como tem eletricidade, ele consegue perceber. No caso das raias, que se alimentam até de animais que estão enterrados no substrato, no fundo dos oceanos, os olhos ficam na região dorsal, e mesmo assim ela sabe quando ela precisa quando ela pode, então, né, ingerir um alimento que está ali embaixo dela, que ela não está enxergando, mas ela sabe que ele está ali por causa do campo elétrico dela, tá bom? Então essas são as ampolas Lorenzini. Agora uma característica que é de todos os peixes é a chamada linha lateral, que é aquela região um pouco mais escura que todo peixe tem, tá, né, na lateral. Então o que é que acontece ali? Na linha lateral existe então um sulco onde existem mecanoceptores que percebem a pressão exercida pela água. Então, se qualquer movimento da água o peixe percebe, ele responde muito rapidamente. É por causa da linha lateral que os peixes conseguem, por exemplo, nadar em cardume, certo? Que mais? O que dá pra gente comentar também é a respeito dos dentes deles, que eles conseguem trocar os dentes com muita facilidade. Então, se quebrar um dente, se cair um dente, já tem outro dente pronto para substituir aquele dente que foi perdido, tá bom? Agora, com relação aos peixes ósseos, primeiro, quem são os peixes ósseos? Eu não coloquei nenhuma fotinho aqui, mas aquela fotinho anterior aqui, esse aqui é um peixe ósseo, tá bom? Então, quem são os peixes ósseos? São todos os outros peixes que não sejam raias e tubarões. Então, quando você pensa no pirarucu, é um peixe ósseo. Tilápia, peixe ósseo. Cavalo marinho é um peixe ósseo, certo? Então, todos os peixes que não forem raia e tubarão são peixes ósseos. Característica mais marcante, então, desses peixes é a presença da bexiga natatória, tá? Então, eles conseguem ficar na coluna d'água, eles conseguem nadar, manter a sua flutuabilidade por causa dessa bexiga cheia de ar. Poxa vida, se eles têm isso e os tubarões não têm, como é que eles conseguem se manter na coluna d'água? Eles possuem bastante óleo no fígado, tá? Então, o óleo, ele é menos denso do que a água. Então, quanto mais óleo ele tiver, maior vai ser a flutuabilidade dele, tá bom? A partir aqui dos peixes ósseos são originados
todos os tetrápodes terrestres. Então, em algum momento da evolução, peixes pulmonados, então existem peixes que têm respiração branquial e outros que têm respiração pulmonar, né? Então, alguns acabaram saindo do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre e deram origem aos tetrápodes, tá? Todos os vertebrados que possuem, então, 4 membros. Quem são esses grupos? Os anfíbios, os répteis, né? E aí a gente coloca as aves junto, e os mamíferos. No caso aqui dos anfíbios, o nome do grupo já diz que eles levam uma vida dupla, né? Então, eles dependem ainda da água para reprodução. Eles possuem a pele extremamente úmida, eles não conseguem viver em regiões extremamente quentes, tá? Porque senão eles simplesmente secam. E eles se reproduzem sempre próximo da água ou na água. Eles depositam então ovos que são fecundados pelo macho, né? E depois vai dar origem aos girinos. Então eles têm desenvolvimento indireto. Depois então o girino ele vai acabar se transformando no anfíbio adulto, tá? Esse anfíbio adulto, ele, como eu já disse, ele tem a pele extremamente úmida e aí ele também tem respiração cutânea, ele consegue fazer respiração pela pele, assim como muitos invertebrados, como por exemplo a minhoca, né? A minhoca ela só consegue fazer respiração através da pele. No caso dos anfíbios, eles têm respiração pulmonar também, só que os pulmões, eles ainda são muito primitivos e não permitem uma grande área para trocas gasosas, tá? Então eles acabam usando os dois, tanto a respiração pulmonar quanto a respiração cutânea. E como tem respiração pulmonar agora, a gente pode falar um pouquinho a respeito do sistema circulatório desses animais, né? Porque o que acontece? Lá nos peixes, a maioria deles então, que não tem pulmões, é uma circulação simples. O sangue ele passa dentro do coração, vai para as brânquias e distribui para o corpo. Aqui no caso dos anfíbios, como tem pulmões, o coração ele é dividido em 3 cavidades, tem 2 átrios e um ventrículo. E aí o sangue ele passa pelo coração, ele vem pobre em oxigênio, passa pelo coração, vai para o pulmão, é oxigenado, volta para o coração e aí então distribui para todo o corpo, certo? Então ele tem 3 cavidades, um ventrículo só, então no final das contas o sangue oxigenado e pobre em oxigênio acaba ainda se misturando com o sangue rico em oxigênio, tá? Então o sangue venoso e o sangue arterial, eles acabam se misturando. Então não é muito eficiente, mas como eles não têm um metabolismo muito alto, tá valendo. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu continuo falando então a respeito dos outros grupos.